Fala, servos e servas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast cristão, o seu Teocast, notícia de Deus para a sua vida. Como sempre, trazendo aqui para você experiências de vida exitosas, né, com Deus, pessoas que tiveram suas vidas, né, seus relacionamentos transformados por esse Deus diferente, né? A gente tem buscado apresentar um Deus diferente, um Deus pessoal, um Deus diferente do que muitos pensam, né? Que é um Deus assim tão grande, tão distante. E de fato ele é tão grande, mas ele quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. E a gente continua aqui trazendo aqui pessoas que para o mundo, né? Muitas das vezes para o mundo social, para as mídias sociais, talvez sejam pessoas não tão conhecidas assim. Mas a ideia nossa não é tornar nem a mim, nem o convidado conhecido, como o nome do programa diz, né? Teocast, é levar notícias de Deus, é tornar o nome de Deus conhecido. E a melhor maneira de fazer isso é apresentando essas experiências de vida exitosas. E hoje a gente recebe aqui, mais uma vez, uma garota, né? Uma mulher. O pessoal no começo me cobrava muito porque eu acho que nos 4 ou 5 primeiros programas era só homem, né? Rapaz, aí tu só convida homem para esse programa, cara? Aí eu, não, realmente, tem que começar a convidar aí as madames, né, as damas, para poder participar também e mostrar também, né, as suas experiências diferenciadas, suas experiências com Deus. E hoje a gente recebe ela, que é pedagoga, ela é cristã e é mais um bocado de coisa aí, né? Ela vai se apresentar. Quero de antemão agradecer, né, pela sua disposição em estar vindo participar aqui do nosso Teocast e já lhe deixar bem à vontade aí, para que você possa estar se apresentando para o nosso público, né, nossos internautas. Lembrando a você que ainda não nos segue, você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, é o Teocast Notícias de Deus, tá bom? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho da notificação também, para sempre que a gente entrar ao vivo, você vai estar acompanhando nossas lives semanais, que vai ao vivo aqui todos os sábados a partir das 19 horas. E lembrando que nós estamos também agora na TV, nossa parceria com a IBTV, um novo conceito. A IBTV, quem não tem a assinatura, né, quem não é assinante, pode ter acesso também por meio do aplicativo TV Acesso. Você baixa no seu celular o aplicativo TV Acesso, ao entrar somente na primeira vez, vai pedir o login e a senha, login TV Acesso e senha TV Acesso, tá bom? Aí lá você vai encontrar, se não me engano, acho que uns 8 canais. Dentre esses canais tem a IBTV e todo sábado, a partir das 7 horas da noite, você pode nos acompanhar também pelo aplicativo da TV Acesso, tá bom? Mas não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Erivânia Abreu, hoje a gente recebe ela aqui para a gente bater esse papo aqui, a gente conhecer um pouco melhor a respeito de sua experiência. Tem música no final também, né? Fique à vontade, seja bem-vinda. Desde já gostaria de agradecer, né, pelo convite, é um prazer estar aqui, falando um pouquinho sobre a minha história de vida, né, sobre a minha experiência com Deus. Meu nome é Erivânia, para quem não me conhece, né, eu morava em Viçosa, passei um tempo morando em Tianguá e vim parar aqui em São Benedito, né, e sou pedagoga, sou professora, sou mãe, sou distrital de Ministério Infantil, também sou líder local de Ministério Infantil e Ministério Adolescente. E é isso. Isso é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sou da Igreja Adventista, né? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí, hoje, com tantas prerrogativas, né, com tantas funções, como é que faz para conciliar tudo isso aí e ainda ter tempo para Deus? Eu confesso que às vezes é um pouquinho desafiador, né? Principalmente quando a gente é mãe, né? Que os filhos não têm hora nem tempo. Toda hora é o tempo para ser mãe, né? Mas a gente sabe que Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, então não é conciliar. Deus é a essência, faz parte. Então as outras coisas é que tem que ser conciliadas, né? Então a gente se organiza direitinho e dá tudo certo. Às vezes eu vejo alguns marmanjos assim, às vezes o cara acha que trabalha mais do que a mulher, mas eu vou te dizer, viu? Eu acho quase impossível um homem trabalhar mais do que uma mulher, né? No caso você trabalha, estuda, é mãe, mas o quê? Tem as funções, tem um ministério na igreja, né? Na igreja também, né? E é isso, trabalho, sou mãe, estudo, faço cursos e tem os ministérios, né? Não só na igreja local, mas também no distrito, que acaba puxando um pouquinho mais a gente, né? Que a gente tem que estar dando assessoria para outras igrejas também, não só aqui de São Benedito, mas de outras cidades. Mas vem dando certo, graças a Deus, tem sido uma bênção. Que bom. Lembrando aqui que esse programa, aos amigos que estão nos acompanhando, mais uma vez, reforçar e agradecer também a colaboração
né, aquelas pessoas que sempre contribuem, né, e possibilitam a realização deste programa aqui por meio deste canal, que são, né, Óticas Popular do Brasil, Vitamel e Mulher Mil, JB Irrigações, Ever Fashion, a ASA, que é a Ação Solidária Adventista, e o nosso mais novo colaborador, que é o Apolo Madeiras, certo? Cada um desses aqui possibilitam, são empreendedores missionários, né? Apesar de que nem todos aqui são adventistas, mas acreditaram no nosso projeto. E você que também queira contribuir, você que queira participar desse ministério, você também pode ser um colaborador, tá bom? Você pode deixar aqui uma mensagem aqui no chat, né? Ou nos comentários aqui no YouTube, ou mesmo entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 94 347797. E aí tem outra maneira também que você pode ajudar. Às vezes a pessoa não pode ajudar financeiramente, mas eu sempre costumo dizer, um simples like que você dá nesse conteúdo vai aumentar, né, os algoritmos aqui, e mais pessoas vão ser alcançadas com esse conteúdo. Você dá um like, compartilha, se inscreve no canal, isso já é uma maneira de você estar auxiliando também aqui no nosso ministério, tá bom? Erivânia, por que pedagogia? Eu gosto de perguntar, eu sou curioso e como eu sou da área da comunicação, né, tenho formação pelo Sindirádio, né, que é o Sindicato dos Radialistas do Estado do Ceará, e radialista gosta de perguntar. Quem é formado na área da comunicação é perguntador mesmo. Né? E aí eu fico pensando, por que pedagogia? Foi por opção ou por falta de opção? Não, na verdade, eu acho que assim... eu acho que não foi assim uma escolha. Eu acho que, digamos que a pedagogia que me escolheu, porque há um tempo atrás, se me perguntasse assim, o que você quer ser, né? Que geralmente as pessoas dizem assim, o que você quer ser no futuro, né? E aí eu dizia assim, qualquer coisa menos professora. E aqui estou eu, né? Professora. Ainda mais com então, digamos assim, a qualidade dos alunos pois hoje. Então, assim, daí mesmo eu já comecei a ver como Deus, ele trabalha na nossa vida, né, de uma forma inacreditável, porque eu não me imaginava professora de forma nenhuma. E quando eu cheguei aqui, eu acabei indo fazer parte do Ministério Infantil e comecei a me apaixonar por ensinar, me apaixonar pelas crianças. E depois surgiu uma oportunidade de ser auxiliar de classe em um colégio, mas precisava estar cursando, né, faculdade. E aí foi onde eu fui atrás e vi que era realmente o que eu queria para mim. Hoje, assim, sou apaixonada. Pedagogia, porque me preenche, me deixa feliz. Assim, é gratificante ver quando os alunos eles estão aprendendo alguma coisa, quanto eles são gratos. Assim, é incrível as experiências que eu já tive, né? Apesar de pouco tempo, eu já tive experiências, assim, inexplicáveis. Então, eu nem acredito que foi eu que escolhi a pedagogia, mas foi a pedagogia que me escolheu, porque não era uma pretensão minha, né? Mas, com o tempo, foi assim, surgindo as oportunidades e aqui estou eu. Vou perguntar assim, porque tem muita gente que, às vezes, acaba que escolhendo estudar ali, né, cursar e tal, fazer um curso que... às vezes vai porque é conveniente, né? Não é porque a pessoa quer ou se identifica. Aí acaba que a pessoa não se encontra, né? Às vezes se termina a graduação, mas nenhum emprego arruma, às vezes, porque não se identifica, né? Não tem uma identidade. Mas gostei. É bem legal a sua resposta, porque a gente vê que realmente, tipo assim, você cursou pedagogia não para ser professora. Você cursou pedagogia porque você já era uma professora, né? Já era professora das crianças na igreja, né? E aí foi por esse motivo que eu comecei a buscar, né? A me especializar, a estudar. E engraçado que antes eu já fiz 2 faculdades anterior e não concluí justamente por isso, porque eu passei um bom tempo cursando e eu não me sentia feliz. Eu não achava que aquilo ali era para mim. Não me fazia bem, então eu acabei parando. E já na pedagogia eu comecei primeiro a fazer, né? A fazer parte, e depois eu comecei a estudar. E estou aqui até hoje. Estou muito feliz. Essa identidade você encontrou na igreja? Encontrei na igreja. Foi lá que eu me identifiquei que era essa a minha essência, que eu precisava, que era isso que eu precisava para ser feliz, né? Era isso que me preenchia. E antes eu não conhecia, não sabia, nem imaginava. Para a galera que não sabe, a gente até fez um programa há um tempo atrás a respeito da escola sabatina, né? A pessoa deve estar perguntando, como assim, professor da igreja, né, e tal? Mas a nossa igreja, a Igreja Adventista, ela tem uma escola chamada Escola Sabatina. E a gente costuma dizer, e que de fato é comprovado, né, que é a maior escola bíblica do mundo, principalmente no que diz respeito a uma escola organizada, né? A maior escola bíblica do mundo é a escola sabatina. E aí tem as classes, né? Tem a classe de adulto, tem a classe de jovens e tem a classe de crianças, né?
Mas eu acredito que essa questão de pedagogia, essa questão de identidade é mais para quem trabalha com criança, né? Até porque assim, nas outras classes é mais interativo, né? É ali uma coisa mais interativa. Já quando se trabalha com criança tem que ter uma metodologia bem diferente. Bem diferente, né? Mais lúdica. Eu acho que tudo que a gente faz tem que amar, tem que gostar. Não adianta, né? Às vezes até as pessoas falam assim, mas professora, né? Por que professora? A professora acha que é muito chato, mas não é assim. Eu acho que, independentemente de você ser um professor, um advogado, qualquer área que você escolha, se você ama, vai ser prazeroso. Bom, falando de religião, como é que foi essa sua trajetória religiosa? Às vezes eu pergunto como é que foi a história de conversão, quando que a pessoa se converteu. Aí tem gente que às vezes se limita a sua história de conversão apenas quando, por exemplo, eu me converti quando eu virei adventista. Então quer dizer que na outra religião que você não era sincero? Porque se a pessoa era sincera, eu entendo que já era convertida, né? Mas como é que foi essa sua trajetória religiosa? Passou por quantas religiões? Aonde que está hoje? Como é que foi isso? Então, eu toda a vida fui muito religiosa, né? Toda a vida, assim, busquei muito, né? De uma maneira diferente. Antes eu era bem católica, muito católica mesmo. Fiz parte de um coral da igreja, né? Já desde criancinha, já gostava muito de cantar. E fazia textos com a minha mãe, participava muito, assim, fervorosa lá na igreja católica mesmo. Era muito atuante. Não era aquele que o povo diz, como é que o povo diz? Eu sou um católico não praticante. Não praticante, né? Eu era praticante mesmo, já tinha feito a primeira comunhão, já estava ali quase fazendo a crisma, né? Já tinha estudado bastante e muito ativa, né, em relação à música, né, na igreja. E aí, depois de um tempo, fui conhecendo, né, a igreja adventista através de uma tia que mora aqui em São Benedito, né, a primeira adventista da nossa família. E aí, sempre eu vinha para cá e ela não sabe ler, né? E aí, ela para me poder me passar a mensagem, ela diz assim, lê aqui esse panfleto aqui para mim, porque eu não sei ler, não. Aí já eu ia ler esses panfletos. Muitas vezes eu ficava assim, chateada, nem queria, detestava ler o panfleto, mas ia ler. E aí ela diz assim, um dia tu vai ser uma adventista do 7º dia. Aí eu ficava só assim, calada, não falava nada, mas não gostava de forma nenhuma, né? E aí foi passando o tempo, ela começou a pedir para umas pessoas ir dar uns estudos lá na minha casa, né? E lá na minha mãe, onde eu morava, tinha um bar. Lá na casa da minha mãe era um bar, bem do lado, assim, praticamente da igreja católica, né? Então, assim, lá era o local mais animado do lugar onde eu morava, que é um sítio, né? Era um sítio. E todo final de semana lá bombava, paredão de som e tudo mais. E resumindo, e o pessoal do coral, que eu fazia parte, ia pra lá, a gente sempre se reunia, né? E aí ela uma vez chegou lá, a gente estava ensaiando, e ela disse assim, um dia tu vai cantar na igreja adventista, né? E aí eu ficava só na minha, disse assim, mas é claro que não, a tia Zumira tem cada um, né? E aí foi passando o tempo, o pessoal foi dar estudo lá em casa e começaram a dar estudo. Geralmente, quando eles chegavam lá, eu já colocava música alta, porque eu não queria nem... Tipo assim, hoje eu vou assustar os irmãos. Mas não era a música da igreja, não. Não era a música da igreja de jeito nenhum. Aí eu disse, eita, aqueles irmãos já estão vindo aqui dar estudo de novo, eu não acredito, não. Aí colocava música alta e os irmãos chegavam lá. E eu inventava várias coisas para mim não ficar nos estudos. Eu dizia para a minha mãe que ia ensaiar, ia para o coral, reunião do coral, reunião disso, reunião daquilo, que ia dormir mais cedo. E embora na minha família lá não tinha ninguém que era adventista, né? No local onde eu morava não tinha ninguém adventista ainda. Mas a minha mãe sempre aceitou. Ela sempre aceitou a mensagem, sempre aceitou estudar, né? E já eu não, morria de raiva, não queria ver de jeito nenhum. E aí eu saía muitas vezes, inventava uma desculpa ou outra, mas acabava pegando, né, as mensagens aos pouquinhos, escutava ali de longe, às vezes a minha mãe mesmo não sendo adventista pregava para mim, a minha tia continuava com a insistência, né, e aí depois de um tempo eu decidi que era isso que eu queria, né, para minha vida, e aqui estou eu, aqui adventista, realizada, muito feliz, graças a Deus. Eu entendi, né, que era o propósito de Deus na minha vida. E foi isso, do catolicismo para o adventismo. Como que era, assim, a vida antes de conhecer Jesus? Né? Ser jovem, né? Uma jovem, aí como você colocou, pelo contexto, com muitas oportunidades, né, para o mundo,
conheço lá, Sítio Queimadas, né? Muito animado mesmo, povoadozinho bem legal. E diante de tudo isso, né? Acredito que a vida deve ter mudado alguma coisa, né? Como que era a vida antes de conhecer Jesus? Então, como eu te falei, né? Lá na minha casa era o ponto mais animado do sítio, né? Animado pelo que a gente entendia antes, né? Porque tinha lanchonete, era bar, e tinha muitos paredões e tudo mais. E eu também fazia parte, além do coral, esse mesmo coral da igreja católica era quem organizava as quadrilhas. Então, digamos assim, era um evento que chamava muita atenção lá onde a gente morava, né? Então, assim, eu participava muito frequente das quadrilhas de lá, né? Passei muito tempo participando. E depois de um tempo, quando eu decidi que não queria mais, né? Tive algumas retaliações, que é normal. Mas foi fluindo. Fui a primeira adventista do local onde eu morava, né? Que é as Queimadas. Foi primeiro que sua mãe? Foi a primeira que a minha mãe. Foi até uma notícia que pegou, assim, de surpresa, né? Porque não tinha ninguém, como eu falei, não tinha... E eu era ainda muito jovem, né? Muito novinha. E para os meus amigos, assim, foi uma surpresa quando eu decidi que não queria mais continuar na Igreja Católica, que eu queria ser adventista. E eu ainda ficava, assim, um pouquinho receosa, com medo, né? Com medo, porque a gente tem muito medo do que a gente vai ter que deixar, né? Porque a primeira coisa que eu pensei foi, vou ter que deixar de dançar quadrilha, vou ter que sair do coral, que era, assim, uma coisa que eu gostava muito de fazer, né? Duas coisas que eu gostava muito de fazer. E a princípio, eu falei só para minha mãe que eu ia ser adventista justamente por esse medo, que eu fiquei pensando, se eu me arrepender, só minha mãe vai saber, ninguém vai saber, então eu vou poder me arrepender, não tem problema nenhum, né? E, como eu falei, a minha mãe não era adventista ainda batizada, mas toda a vida ela aceitou muito a mensagem, né? E aí eu cheguei e falei para ela que eu tinha decidido, né, que ia ser adventista, e aí ela ficou muito feliz, chorou bastante. Eu pedi a ela, mãe, não fala nada para ninguém, não. Deixa para quando eu decidir qual vai ser a data e tudo mais. E aí, no outro dia, ela já tinha falado para todo mundo. Meus tios já chegaram lá e já foram me parabenizando, né? E é isso. Antes disso mesmo, assim, eu nunca fui uma pessoa muito de sair, de outras coisas do tipo, não. Mas, assim, o catolicismo era muito, muito forte na minha vida, né? Por ser jovem, assim... as pessoas não meio que descredibilizaram essa sua decisão. Às vezes a pessoa olha assim, né? Isso aí é só fogo de palha, não vai mudar Eu isso, acredito que muitas pessoas pensaram dessa forma, né? Porque praticamente, digamos assim, até porque eu não tinha igreja lá onde eu morava, eu não tinha contato com nenhum dos jovens das outras igrejas. Os jovens que eu tinha contato, algumas pessoas eram daqui de São Benedito, que é bem distante de onde eu morava, né? Então, eu acredito que muitas pessoas acharam que ia ser um fogo de palha, né? Como o pessoal fala, que já eu não ia mais querer continuar na igreja, como já aconteceu com muitas pessoas que eu conheço. Mas toda a vida eu fui muito firme nas coisas que eu acredito, né? E sempre eu pedi a Deus que me mostrasse o caminho certo, porque... desde o início eu tinha muito receio, né? Eu acredito que quando a gente está em uma religião, a gente acredita muito que aquela religião é a religião correta. Não que eu estou dizendo que nenhuma outra religião é correta, né? Mas era aquilo que eu acreditava, né? Então, depois de um tempo, quando eu fui escutando a mensagem, eu comecei a pedir a Deus que Ele me mostrasse qual era o caminho que Ele queria que eu seguisse, né? E aí, depois de um tempo, eu tive Deus me mostrou, assim, de uma forma extraordinária, né? Que eu nem imaginava. E estou aqui, já há muitos anos depois, não tão pouco tempo, né, já. Mesmo sendo jovem, na época eu tinha, acho que 15 anos, quando eu decidi que ia ser adventista. E estou aqui, né? Graças a Deus. Quando foi que aconteceu esse encontro real com Cristo? Quando, como foi, digamos assim, qual foi o teu ponto da virada? Então, como eu falei, eu fazia parte do coral, né, da Igreja Católica, e aí eu já tinha escutado alguns estudos, né? E um dos estudos que me chamou muita atenção foi sobre a adoração de imagens. Me chamou a atenção, mas eu não queria aceitar, né? E aí um dia eu fui para a Igreja Católica, estava lá cantando, e foi na hora da entrega das hóstias, né? E aí o pessoal ia lá, recebia
e beijava a imagem. Ia lá, recebia e beijava a imagem. E aquilo começou a me incomodar. E eu estava lá dentro da igreja, cantando, mas me sentindo assim péssima, muito mal mesmo, né? E algo dizia dentro de mim que aquilo ali era errado, que eu sabia que era errado, mas eu estava lá. E aí, quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar, e hoje eu até me emociono ainda quando eu lembro disso. E aí foi onde eu chamei a minha mãe, eu disse, mãe, eu não quero mais ficar nessa igreja, eu quero ser adventista. E aí ela chorou e... assim, me admiro pela idade que você tinha, né? Apenas 15 anos. Né? As pessoas olham e pode até dizer assim, às vezes olha para uma garota de 15 anos, 14, 15 anos, e imagina, não, ela não tem maturidade ainda para entender e tal, mas você já sabia o que queria, né? Eu acredito que foi o Espírito Santo, né, que falava comigo, me dizendo que eu sabia, eu tinha consciência de que estava ali, que estava errado daquela forma, mas eu queria estar lá. O meu eu queria estar lá, mas foi assim da forma mais surpreendente, né, que eu precisava estar lá, eu precisava ver, eu precisava me incomodar para que eu tomasse a decisão. Às vezes pode ser que... Eu mesmo conheço algumas pessoas, muita gente que às vezes ouve, às vezes conhece assim, a verdade e tal, alguns aspectos que a pessoa vê que é diferente daquilo que ela acreditou há tanto tempo, mas muita gente tem dificuldade para tomar a decisão de mudar, porque é mais conveniente, é mais fácil permanecer daquele jeito, né? Como é que foi? Você não encontrou obstáculos, assim, não teve dificuldade para fazer essa mudança? Eu acredito que todo mundo passa por dificuldades, né? Desde quando eu decidi ser adventista, eu já fui tendo dificuldades, muitas dificuldades. Uma das primeiras dela, que me marcou bastante, foi que quando eu pedi à minha mãe para ir para o primeiro retiro, né? Ela aceitou. E aí eu fui falar com meu pai, ele disse assim, que não ia deixar. E aí eu falei, pai, mas eu estou pedindo para ir para um retiro. É uma coisa da igreja e não tem nada demais, vai ser muito bom. Era ruim se eu estivesse pedindo você para ir para uma festa. E ele disse assim, preferia que você estivesse me pedindo para ir para uma festa, né? Porque, como eu falei, eles não eram ainda cristãos, né? E a falta de apoio, né, de pessoas próximas que também fossem da mesma religião que a minha, um afastamento de muitas pessoas, né, que eram meus amigos, que é uma das coisas que a gente teme muito, né, quando a gente não é cristão, que a gente decide buscar. A gente também pensa muito nas pessoas que a gente vai se afastar, né, e que vão se afastar da gente. E depois de já adventista, a gente conhece algumas pessoas que a gente pensa que é assim, que quando a gente vai ser cristão, quando a gente decide ser cristão, vão ser só flores, né? Que vai ser um mar de rosas e só felicidade. Só que quando a gente chega lá, que a gente vê, é totalmente diferente. A gente vê que a gente também passa por dificuldades, né? A diferença é que agora eu tenho Deus. E mesmo que eu passe, eu tenho a quem me apegar. Eu sei que uma hora vai passar. Então, eu conheci também pessoas que, digamos assim, que eram, né, cristãos, mas que não foram assim, não fizeram parte de momentos bons na minha vida, né? Então, assim, eu passei por muitas dificuldades, mas isso só me fortaleceu, me fez ver que cada vez mais me dava, digamos assim, um empurrãozinho para continuar. Não, eu quero continuar, é isso que eu quero. Eu sei que eu estou no lugar certo, né? E é isso. Tem muita gente que, às vezes, acho que por viver de aparência, né? Conhece ali a verdade, tem o desejo de mudar, mas não muda, não toma a decisão de mudar, às vezes por medo do que os outros vão pensar, né? O que meus amigos vão pensar, né? O que a minha família vai pensar, como que eles vão agir. Né? As pessoas têm muito disso, né? Esse medo de ser julgado, né, pela sua decisão, mas eu entendo que assim como você teve essa experiência, quem é amigo de verdade, independente de onde você esteja, né? Pelo contrário, né? Quem é amigo de verdade, acredito que ficaria feliz, né? Por uma decisão, a pessoa decidiu mudar de vida, a pessoa não anda mais em ambientes promíscuos, né? A pessoa não anda mais com questão de bebida alcoólica e tal, né? Mas quem é amigo de verdade, com certeza ficou feliz, né? Com a sua decisão. Bom, quando se fala a gente tem falado aqui a respeito de ser adventista, né? Mas a grosso modo, né, para quem não conhece a fundo, imagina que é assim, só existem dois tipos de pessoas. Existe o católico e o crente. Né? Só existe o católico e o crente. Sendo que, no caso, existe o católico e os protestantes. Dentro do movimento protestante existem várias denominações. Né? Mas, no linguajar popular, pela sua experiência, ser crente não é chato, não?
Ai, de jeito nenhum. Eu acho que é uma coisa que a gente até teme, né? Quando a gente decide, quando a gente começa a conhecer, a gente pensa assim, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, eu não vou poder fazer mais nada, né? É o que a gente idealiza. Nas restrições, nas né? restrições. Não, a gente não, às vezes, não pensa nas coisas positivas, né? E aí a gente imagina, idealiza quando a gente não conhece, porque eu falo que eu também, um dia já não fui adventista, né? Um dia eu fui de outra religião, outra denominação. E a gente acha que ser crente, né? Como o pessoal fala no popular, é chato, que crente não faz nada, que crente não se diverte, né? E pelo contrário, hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz do que o que eu era antes. Legal. Então, crente, principalmente na parte da diversão, né? Porque eu se dizer diverte bastante. Eu mesmo amo adrenalina. Crente parece que, tipo assim, muita gente olha e pensa que ser crente é só você colocar uma roupinha, né, mais arrumadinha, e para estar vivo debaixo do braço, ir para a igreja e pronto. Não pode fazer mais nada, não pode ir para outro lugar, não pode jogar um futebol, não pode ir para academia, né? Mas, na verdade, ser crente não são restrições, né? Até porque a palavra de Deus nos diz que quando a gente conhece a verdade, na verdade, a gente é liberto, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, só experimenta a verdadeira liberdade, né? Aquele que realmente conhece a Cristo, né? Que é o caminho, a verdade e a vida. Né? Pois é, até porque, assim, se nós conhecemos um Deus de amor, né? Amor, eu acredito que quem conhece, quem ama, sabe que amor é uma coisa boa, né? Como é que eu vou falar que eu conheço um Deus de amor, que agora eu estou próximo dele e eu vou ser uma pessoa triste, né? Isso é totalmente controverso. Não tem nada a ver. É que não é uma charge que tem, né, mostrando lá que a lei de Deus, né, a palavra de Deus, a sua lei, ela não é uma cerca de restrição, é uma cerca de proteção. Né? É uma cerca de proteção. E eu tenho certeza que, sem sombra de dúvidas, quem busca um estilo de vida cristão, com certeza leva uma vida mais saudável, né? Com menos possibilidades, né, de ser atingido pelos males desse mundo, né, e tal, acidentes, essas coisas. Né? Então, acredito que quem busca uma vida com Cristo tem uma qualidade de vida bem maior, né? Sem sombra de dúvidas. O que foi mais difícil assim de mudar, Irvane? Digamos assim, de abandonar? Qual foi o hábito que foi mais difícil de mudar? As festas juninas. Eu gostava muito, né? Muito mesmo. Acho que dançar em si, que era uma coisa que eu fazia muito, né? Quando era católica. E digamos assim, porque a minha família toda a vida foi uma família muito tradicional, né? Minha mãe mesmo pegava no meu pé demais. Então, assim, a forma que eu me sentia mais livre, né? Era quando eu estava nas quadrilhas. Então, assim, quando eu decidi que ia ser cristã, que eu decidi que ia ser adventista, então eu pensei assim, vou deixar de fazer parte e agora eu vou... não vou fazer mais nada, né? Eu acreditava, assim, que ia ser dessa forma, né? Então, assim, para mim, no início foi difícil, esse foi um ponto que foi muito difícil. E outra coisa que foi bem difícil para mim foi justamente isso, o afastamento de algumas pessoas, né? Foi bem difícil também para mim. No caso, a questão das quadrilhas juninas, né, das festas juninas, como uma festa tradicional católica, né? Não tinha problema nenhum você participar, né? Você está participando ali. Mas a gente sabe que o ambiente ali às vezes realmente se torna bem comprometedor, né, bem promíscuo, algo que muitas das vezes não é adequado para um cristão, né? Ainda mais um jovem que está em formação. E ainda né? mais que se uma das coisas que mais me incomodavam era a adoração de imagens, a adoração de, digamos assim, de outros, né, outros deuses, a festa junina é muito voltada para isso também, né? Então, para mim foi uma coisa bem difícil e foi uma das coisas que me incomodou, que foi o ponto da virada mesmo, foi isso, sobre a adoração, né? E é isso, foi isso mesmo. Você, em algum momento, sentiu falta de quem você era? Não. Assim, nessa caminhada, nessa trajetória desde que você tomou a decisão, já deve ter o que aí, uns 6, 7, 8 anos? E muito mais, já. Já. Bastante tempo, então, né? 12 anos. 12 anos de caminhada. E às vezes a caminhada do cristão, assim como de todo mundo, é cheio de altos e baixos, né? Nesses altos e baixos, nunca chegou assim um momento a pensar, rapaz, será que não era melhor a vida que eu levava antes? Nunca bateu isso?
Eu nunca cheguei a pensar e a me arrepender, digamos assim, a pensar que talvez fosse melhor, né? Porque eu acredito que tudo na nossa vida tem um propósito, né? E eu toda a vida orei muito por isso. Eu orava muito para que Deus me mostrasse onde Ele queria que eu andasse, da forma que Ele queria que eu andasse. Quando eu conheci a Igreja Adventista, quando eu decidi, então, assim, eu nunca cheguei a pensar, será que seria melhor? Nunca passou isso pela minha cabeça, não. Que bom, né? Porque às vezes a gente acaba sendo tentado, por mais que a gente não pense assim, que era melhor, mas às vezes a gente é tentado, às vezes, a olhar para o mundo, e eu digo isso até para algum jovem que esteja nos acompanhando, que seja cristão, independente se é adventista ou não, mas que tem buscado, né, tem um relacionamento especial com Deus, né, independente de qual que seja a religião, mas às vezes aquela pessoa que busca ser diferente, né, tendo uma vida mais íntegra, buscando seguir a vontade de Deus por meio da sua palavra e tal, às vezes você pode olhar para as pessoas que estão no mundo, né, as pessoas que costumeiramente estão em festas mundanas, pessoa que bebe, pessoa que é namorador, namoradeira, né, e às vezes a pessoa pode ser tendenciosa a olhar e pensar assim, rapaz, as pessoas que vivem assim parecem que são mais felizes do que eu, né? A gente olha às vezes e acha assim, rapaz, fulano parece que é tão feliz. No caso, assim, não de chegar a pensar, será que seria melhor que a minha vida de antes, né? Não, nunca cheguei a pensar dessa forma. Mas, às vezes, por algumas coisas que acontecem, a gente pensa, às vezes, meio que a gente, digamos assim, que se cansa, né? Às vezes, de estar buscando, e às vezes não, as pessoas acham que cristãos não acontece nada de ruim, que como eu falei, que não vai acontecer nada que seja desafiador, que às vezes a gente não goste, né? Até porque a gente convive com outras pessoas, né? E às vezes minha forma de pensar não é a forma de pensar do outro, e acaba, digamos assim, que distorcendo um pouco, e às vezes a gente fica um pouco triste, um pouco abalado com aquilo ali, e a gente pensa assim, será que não seria melhor eu parar um pouco, né? Já passou, assim, esse pensamento de parar, de estacionar, assim, né? Mas de pensar como seria se eu continuasse da mesma forma que eu era, ou se a minha vida que a minha vida poderia ser melhor. Não, nunca cheguei a pensar, não. O próprio, às vezes eu lendo ali os Salmos, né? E o próprio Davi, ele chegou a um ponto, assim, um momento que ele olhava e se perguntava, né? Senhor, por que os meus inimigos parecem que prosperam sobre mim? Né? Então, a gente realmente tem esses momentos de certa maneira, um momento de fraqueza, que às vezes não necessariamente a pessoa pensa em voltar atrás, a pessoa pensa em dar uma pausa, né? Sendo que, na verdade, eu acredito que na caminhada cristã, essa pausa, ela não é saudável, né? Mesmo que seja, vou dar uma pausa aqui, mas não é saudável, né? Porque a pessoa acaba que meio que, como no popular, esfriando, né? Dá uma esfriada, né? Com certeza. Nessa mudança aí que você teve, nessa caminhada, e dentro dos mais variados ambientes em que você convive, ambiente escolar, ambiente de trabalho, na sociedade, na vizinhança, você já sofreu algum preconceito por ser uma cristã adventista? Já, com certeza, né? Como é que foi? Conta pra gente aí alguma experiência. Uma das experiências que mais me marcou foi quando eu fazia faculdade, né? De administração. Como era todo dia à noite, na sexta-feira, né? Quem conhece um pouco sobre o adventismo sabe que depois das 6 horas, né? A gente já considera sábado, então a gente já se guarda, né? Já é um dia dedicado a Deus. E aí eu não podia ir para as aulas da sexta-feira à noite, né? E eu já tinha falado com o pastor, que na época era o meu pastor, já tinha pedido uma declaração. Porém, houve uma demora, né, nessa declaração, porque a gente tinha que levar para justificar as faltas. E aí teve uma professora que chegou um dia para mim e falou que eu ia reprovar por falta, né? Aí eu expliquei para ela que eu era adventista, que eu não podia ir. E ela simplesmente disse que não era problema dela, né? Que isso era um problema meu e que eu me virasse, porque nas aulas dela não tinha esse negócio não, eu tinha que ir participar. Se eu não estava participando, eu estava faltando. E aí, passou-se um tempo, né, eu reprovei, realmente, ficou reprovado por faltas, porque eu também não tinha a declaração que fosse comprovar que eu era adventista. E eu acho que foi uma das coisas que mais me marcou, né, porque ela não teve, assim, não entendeu, né, hoje a gente sabe que hoje é super
Não teve sensibilidade É nenhuma, natural, né? hoje em dia, a pessoa falar que é adventista, que não vai poder ir participar de alguma coisa no sábado, é natural. Inclusive, hoje acho que já tem uma lei, né, que digamos assim, que nos protege em relação a isso, a guarda do sábado. Mas eu acho que é uma das coisas que é mais difícil, né, na questão de trabalho também, para muitas pessoas, na questão de estudo, porque a gente tem que se resguardar e a gente muitas vezes deixa de participar de algumas coisas, de alguns eventos, né, e algumas pessoas não entendem. Realmente acaba que se tornando, às vezes, um pouco mais difícil, né? Um pouco mais difícil para alguns, principalmente para quem é jovem, né? Às vezes está ali buscando uma oportunidade de emprego, como você colocou, né? Às vezes dentro da própria escola, na faculdade, tem também esse tipo de empecilho, né? Mas, de fato, né, se a pessoa acreditar, né? Acredito que você não foi por causa disso que você desistiu, né? Não, Desanimou, não, pelo não, de contrário, né? jeito nenhum. Pelo contrário, né? Continuou tentando ali, continuou firme. Com relação às experiências que você teve com Deus, teve alguma experiência assim especial em que você tenha se sentido assim totalmente dependente de Deus? Eu acredito que, dentre todas as experiências, eu acho que quem é mãe, eu acho que não tem como não dizer que a gravidez é uma experiência, né? Uma experiência com Deus, porque o fato de Deus nos dar, né, a oportunidade de gerar um filho, né? De passar esse tempo todo com ele ali na barriga, do cuidado que ele tem por cada um de nós. Eu acho assim que hoje eu posso dizer que as minhas experiências mais incríveis com Deus foi durante as minhas 2 gravidezes, né? Inclusive, nos pós-partos, assim, foi bem difícil, né, para mim, principalmente no da Isabelle. Eu tive algumas dificuldades, então, assim, eu não posso dizer que Deus não estava comigo ali naquele momento, que Ele não estava cuidando de mim. Então, assim, o fato de gerar um filho já é uma experiência incrível, né? Mas como eu tive dificuldade no pós-parto, eu acredito que Deus, Ele estava ali a todo momento me mostrando que ia dar tudo certo, que ia passar. E eu aprendi a colocar isso na minha vida, que eu sei que uma hora vai passar, independentemente da dificuldade que apareça, né? Em meio a outras coisas, a outras adversidades, eu sei que vai passar, porque eu sei que meu Deus vai estar ali, Ele vai me ajudar. E independentemente de que às vezes a gente acha que assim, nossa, tá tão difícil, não vai passar, parece que não passa, né? Mas eu aprendi a confiar. E foi lá, na gravidez da Isabelle, que eu aprendi a colocar isso na minha cabeça, que eu sei que Deus ia me ajudar e que amanhã ia ser um novo dia. E aí, às vezes, chegava o amanhã, tava do mesmo jeito, eu disse, mas uma hora vai dar certo. E foi isso, foi a minha experiência, assim, as experiências mais incríveis que eu tive com ele, foi a oportunidade de ser mãe. Lembrando aqui aos nossos amigos internautas, né, mais uma vez quero reforçar, você pode estar participando com a gente aqui no chat, né, vai colocando aí tua participação, vai comentando, tá bom? Vai comentando aí conosco, se inscreve no canal, compartilha. E a gente está também lá em outras redes sociais, né? A gente está também lá no Instagram e estamos também no Facebook, tá certo? Nossa página no Facebook é Theocast Notícias de Deus, no Instagram a gente está como theocast.7, tá? Segue a gente lá no Instagram. No YouTube, a gente faz mais as lives, mesmo nesses programas mais longos. Já lá no Instagram, você acompanha lá constantemente, você vai poder estar acompanhando lá os cortes, né? Apesar de que, confesso que tenho soltado poucos, né? Tenho tido pouco tempo para poder estar fazendo os cortes, mas você vai estar acompanhando um conteúdo bem legal também lá, do nosso perfil do Instagram, que é o theocast.7. Então não deixa de estar seguindo a gente, compartilhe o nosso conteúdo. É uma maneira de você ser também um missionário, né? Tá levando essa mensagem diferenciada e talvez muita gente que busca ter uma experiência real com Deus, por ver o exemplo de alguém, né? Assim como o testemunho aqui da nossa irmã Erivânia, às vezes pode estar se encorajando também, né? Às vezes pode até já ter um contato e tal. Está faltando aquele empurrãozinho para tomar uma decisão de mudar de vida, né? De ter realmente a sua vida transformada, tá bom? Então não deixa de compartilhar o nosso conteúdo e lembrando que você querendo ser também um colaborador, né, nosso, você será muito bem-vindo. Entre em contato com a gente aí. Pode deixar mensagem aqui no chat ou então manda mensagem lá no WhatsApp, que é o 94 34 7797, tá bom? Seja também um colaborador dessa causa. Erivânia, já indo aqui já
quase para o final, eu faço essa pergunta para praticamente todos os convidados que vêm aqui no nosso programa, que vêm no nosso podcast. Como que você entende o seu propósito de vida? Qual que é teu propósito de vida? Porque muita gente não tem um propósito de vida. Eu acho que quem vive sem propósito vive assim meio ao léu, né? Vive meio ao léu. E eu pergunto para você, como que você entende o seu propósito de vida? Eu acho essa pergunta muito interessante, né? Eu acredito que o meu propósito é ser o melhor que eu possa ser, né? Se eu quero uma coisa boa para mim, né? Eu também tenho que desejar aquilo para o meu próximo. Eu não posso querer só para mim, eu não posso ser egoísta a esse ponto. Então, eu acredito que o meu propósito é ajudar as pessoas, né? Ajudar o próximo. Poder falar do amor de Deus, como já aconteceu, eu já tive experiências incríveis, né? Oportunidade de falar através do meu trabalho, através do testemunho, através da música também. E eu acho que meu propósito é isso, mostrar a Deus através de mim mesma, do meu testemunho, né? Ser alguém melhor, mostrar que eu mudei, né? Que eu sou uma pessoa melhor. O público que você trabalha na escola é o público infantil mesmo ou trabalha com adolescente também? É infantil e eu também já trabalhei com adolescentes, mas experiências pequenas, né? Assim, mas o público é mais infantil mesmo. Hoje a gente vive numa sociedade onde a gente meio que encontra um público, né? Uma geração hoje que é uma geração que vive em crise, né? É uma geração que vive em crise e muitas das vezes vive em crise por falta de um propósito. As pessoas, acho que a grande maioria da juventude hoje, se você parar para conversar com eles, às vezes fazer uma pergunta assim, qual é teu propósito de vida? Né? Por que você vive? Por que você está aqui? Por que você veio ao mundo? E às vezes a grande maioria não tem um propósito, ou quando tem, é algo assim muito vazio, né? Às vezes acaba sendo assim algo muito vazio. E eu gosto muito da história de Abraão, e como você acabou de citar aqui agora há pouco, né, a respeito da gente ser uma bênção na vida das pessoas, né? Quando Deus foi chamar Abraão, Deus chega para Abraão e diz, sai do meio da tua parentela e tu vai para um lugar que eu vou te mostrar. E tu vai ser uma bênção, seja uma bênção por onde tu passar. E às vezes a gente tem que realmente parar, mas peraí, meu propósito é qual? Meu propósito é abençoar, mas será que eu estou sendo bênção ou maldição? Por onde eu passo, eu estou deixando um lugar e pessoas melhores do que estavam antes de eu passar, né? É isso que eu sempre me pergunto, né? Porque às vezes a gente vê muitas pessoas reclamando, né? Reclamando do mundo, reclamando das coisas, né? E aí sempre eu fico me perguntando, será que eu estou fazendo a diferença? Será que eu estou sendo a diferença, né? E eu acho que é isso, que deve não ser só o meu propósito, mas o propósito de todos nós que queremos um mundo melhor, né? É ser a diferença, fazer a diferença, não esperar que alguém que está ali do nosso lado vá fazer alguma coisa boa. Eu tenho que ser a coisa boa, eu tenho que fazer a coisa boa. Ontem a gente estava na reunião do pequeno grupo, né? O pequeno grupo é as nossas células, né? As células em que a igreja é dividida, e a gente se reúne semanalmente às sextas-feiras à noite. E aí surgiu a questão de qual que seria a melhor maneira, qual que é a melhor maneira de você evangelizar, né, de se pregar o evangelho. E aí tiveram várias citações lá, mas uma das melhores foi com relação a uma fala do pastor e historiador. Pastor, historiador, filósofo, arqueólogo, né, o Dr. Rodrigo Silva, que ele diz assim que a Bíblia que muita gente, a única Bíblia que muita gente vai ter acesso é a nossa vida, né? É a minha e a sua vida. Né? Muita gente, às vezes, não vai ter o acesso, a facilidade que a gente tem hoje com a Bíblia. Acesso até tem, mas as pessoas muitas vezes não buscam. Né? Então, a única Bíblia que muita gente vai ler, vai ter a oportunidade de ler, é a minha e a sua vida. Né? Então, acredito que durante esses 12 anos, né, bastante tempo, Deus ele tem te lapidado, né? Deus ele tem te lapidado e pelo que eu conheço, pelo que eu tenho acompanhado também a sua experiência, vejo que tens realmente sido uma bênção para a igreja local, né, para a igreja a nível de distrito, e que Deus ele continue te usando. Amém. Né? O meu desejo é que Deus continue te usando como líder, né, como mãe, acho que a começar como mãe, né, como Com certeza. a sacerdotisa do lar, né, como mãe, como esposa. Às vezes as pessoas se preocupam muito em cuidar. A gente mesmo que é crente, né? A gente mesmo que é cristão, que é líder, às vezes está na frente, a gente se preocupa muito em cuidar da igreja. Do próximo, né? A gente cuidar da igreja como um todo, né? E às vezes a gente esquece de cuidar primeiro da nossa casa, né? Primeiro de casa. Mas para finalizar, eu queria que você deixasse aqui um recado, né? Para
para os nossos internautas, olhando aqui para essa câmera, né? Fazer que nem o pastor Luiz Gonçalves, né? Chega mais perto, né? Olhando no fundo do olho aí, que você deixasse um recado para alguém, né? Para algum internauta que está nos assistindo e que talvez queira, né? Que precise tomar também essa decisão de se tornar uma nova criatura. Às vezes tem faltado coragem, às vezes tem faltado algum incentivo, né? E aí queria que você deixasse um recado aí. Pronto, o que eu falo, né, para as pessoas hoje é que se você, assim como eu, já tive medo, né? Já tive minhas indecisões, a gente tem muito medo do que vai, digamos assim, deixar, né? Mas que você não deixe de ter experiência com Deus por medo do que você vai deixar, mas que você tenha esse ponto, né, que você possa ter coragem de buscar, de seguir e não deixar essa decisão para depois, né, porque depois pode ser tarde. E se eu tivesse ficado com medo, se eu tivesse pensado só no que eu ia perder, eu nunca ia poder, nunca ia ter tido a oportunidade de passar por todas as experiências que eu já passei. Então é isso, não tenham medo. Se arrisquem, decidam se entregar, porque eu tenho certeza que quem busca, quem decide, quem toma a decisão, assim, não tem nada a perder, né? Não deixe de tomar a decisão de ter uma experiência por medo. Legal. A gente vai encerrar esse nosso podcast hoje um pouco diferente, né? A gente não poderia estar recebendo aqui a irmã Erivânia, que tem tido aí a música presente na sua vida desde sempre, né? Mesmo antes de ser adventista, já fazia parte de um outro coral. E sempre a música teve, pelo jeito, bem presente na tua vida, né? Mas antes dela cantar, eu queria mais uma vez aqui agradecer aos nossos amigos colaboradores, aqueles que possibilitam a realização deste programa, e dizer também, lembrar você, que nós estamos aí em parceria com a IBTV, certo? O nosso programa também está indo ao vivo, também está sendo veiculado pela IBTV. Além dos mais de 13 mil assinantes, né, da TV a cabo, né, aí pelo o Box também, nós temos também um aplicativo, certo? O aplicativo TV Acesso, aplicativo onde você entra lá, nesse aplicativo, você vai lá na Play Store, tem tanto na Play Store como na Apple Store, né? Você encontra lá, TV Acesso ao aplicativo, faz o download do aplicativo. Quando você entrar a primeira vez, vai ser preciso você fazer o login. O login é TV Acesso e a senha também é TV Acesso. Bem facinho. Depois que você entrou a primeira vez, todas as outras vezes que você for entrar, já vai entrar diretamente, tá bom? Lá tem 8 canais, dentre esses 8 canais você vai encontrar a IBTV, onde todos os sábados à noite também, a partir das 19 horas, o nosso programa vai estar ao vivo também no aplicativo da TV Acesso. Aí você pode espelhar na sua TV, né? Chama os vizinhos, chama a galera para poder estar também assistindo aí, para poder estar acompanhando essas experiências exitosas com Deus, tá bom? Vamos finalizar com música, né? Com a Erivânia, e quero aqui já deixar aqui, para deixar a mensagem final com a música, né? Quero aqui encerrar agradecendo, viu, Erivânia? E antes de você cantar, queria que você fizesse suas considerações finais, né? E já lhe agradecer pela disposição em estar vindo participar. E já dizer aqui que daqui uns dias a gente vai estar recebendo aqui também o Tarcísio Indagoma, né? Uhum. Tarcísio Indagoma aí também, que tem, sem sombra de dúvidas, aí uma experiência bem legal para compartilhar conosco, né? Também gostaria de agradecer, né, muito a oportunidade. Eu confesso que eu fiquei bem ansiosa, né, receosa, porque não é uma coisa que eu sou acostumada a fazer, mas sou muito grata pela oportunidade de estar mostrando a minha história, né? Espero que algumas pessoas possam ter conhecido mais um pouco sobre mim também, e que algumas pessoas também possam, né, que eu possa ter transmitido um pouquinho da mensagem através desse testemunho. Que Deus continue lhe abençoando também. Eu tenho certeza que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, né? E é isso. Então, galera, a gente fica por aqui, né? A mensagem final vai ser com a Erivânia cantada. Então a gente se encontra no próximo sábado também, a gente a partir das 19 horas, nesse mesmo horário, a gente vai ter mais uma live aqui, mais um convidado especial, a gente vai estar recebendo mais uma serva de Deus também, né, que vem lá do Ipu, nossa amiga Aparecida vai estar participando com a gente aqui também, trazendo aí a sua experiência, e a gente se encontra no próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Eleva os olhos para o monte, de onde meu socorro vem.
o que vem de ti. Nunca dorme o guarda de Israel. Fico tentando entender como pode um grande ser se importar assim comigo. Foi quando eu entendi que tu sem mim é sempre Deus, mas eu sem ti. E aí, quem sou eu? E hoje troco o sono e a madrugada pra buscar a ti. Quero nas primeiras horas logo te sentir, e durante o dia quero mais de tua glória refletindo em mim. Sim, eu troco qualquer colo pra deitar no teu, deixo para trás meus sonhos pra viver os seus. Abro mão de tudo aquilo que eu considero bom só pra ganhar o céu. Pode ser a maior pérola que o mundo tem, eu não te troco por nada e nem por ninguém, pois eu sei que tua presença, Senhor, é o que me faz tão bem, me faz tão bem. Sinto a presença, é o que me faz tão bem, me faz tão bem, me faz tão bem. Sinto a presença, é o que me faz tão bem. Foi quando eu entendi que tu sem mim é sempre Deus, mas eu sem ti. E aí, quem sou eu? E hoje troco o sono e a madrugada pra buscar a ti. Quero nas primeiras horas logo te sentir, e durante o dia quero mais de tua glória refletindo em mim. Sim, eu troco qualquer colo pra deitar no teu, deixo para trás meus sonhos pra viver os seus. Abro mão de tudo aquilo que eu considero bom só pra ganhar o céu. Pode ser a maior pérola que o mundo tem, eu não te troco por nada e nem por ninguém, pois eu sei que tua presença, Senhor, é o que me faz tão bem, me faz tão bem. Sinto a presença, é o que me faz tão bem, me faz tão bem, me faz tão bem. Sinto a presença, é o que me faz tão bem. Sim, tua presença é o que